A doutora Caroline Bonacosta já está aqui com a gente. Ela é advogada especialista em direito previdenciário, né? Está sempre aqui, já faz parte da família do Fala Espírito Santo. Doutora, boa tarde, viu? Obrigada mais uma vez. Vamos lá, quando a gente pensa assim, trabalho em ambientes perigosos, né? Quais situações? Já começa ilustrando para a gente, porque isso pode ficar um pouco subjetivo, né? Boa tarde, Roberta. Questão relacionada à aposentadoria especial são aquelas pessoas que trabalham em áreas insalubres. Mas como assim áreas insalubres? Áreas que fazem mal para a sua saúde. É um local com muito ruído, um ruído muito alto, como, por exemplo, firmas de mármore, granito, locais de hospitais que tem muita bactéria, tem fungo, paciente doente, e locais também perigosos. Imagine uma pessoa que trabalha em uma altura, imagine um eletricista que trabalha com uma tensão de mais de 250 volts. Então, toda aquela situação que coloca em risco a tua saúde ou a sua vida, o governo, em tese, tem direito quer te aposentar mais cedo, quer tirar desse ambiente mais cedo. E é por isso que existe a modalidade da aposentadoria especial, que tem regras diferenciadas para poder te tirar do mercado de trabalho logo. Quais são essas regras? Como que funcionava antes da reforma? A reforma da Previdência aconteceu em 2019. Antes disso, a pessoa que trabalhava em uma área insalubre ou perigosa, ela podia se aposentar com 25 anos de contribuição apenas. Seja homem ou mulher, 25 anos de contribuição numa área que faz mal para a sua saúde ou perigosa, ela aposentava. Porém, com a reforma, eles colocaram uma idade mínima. Tá? Infelizmente, eles colocaram uma idade mínima e, atualmente, com relação a 25 anos, a idade mínima para se aposentar tem que ter 60 anos de idade, o que, dentro do meu entendimento, é absurdo. Porque se o objetivo é tirar a pessoa da profissão dela, que faz mal à sua saúde logo, ela fica ali presa por conta de uma idade. Não faz sentido. Perfeito. Vamos lá, vamos abrir espaço então para os nossos telespectadores que já começaram a enviar as perguntas. Boa tarde, eu trabalho no hospital, eu queria saber se no pronto-socorro temos direito de 40%. Isso daí é relacionado à verba trabalhista, ela está falando de direito do trabalho. Tá? Ela está falando de insalubridade. Insalubridade pode ser 10%, 20% ou 40%. E aí vai depender do laudo técnico, do PGR lá do hospital. Mas, geralmente, são 40% mesmo, tá? E a verba trabalhista. Vamos lá. Doutora, tem outros pontos também importantes, né, nessa regra para que a pessoa receba essa aposentadoria especial. Além da idade, além do tempo de contribuição, que geralmente, então, aí fica em quantos anos? Reforçando aí pra gente. Atualmente, na verdade, assim, são 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição. Isso vai depender da atividade da pessoa, do grau de risco que ela está exposta. Só que, no contexto geral, o mais comum mesmo que a gente pega são as pessoas que 25 anos de contribuição. Geralmente é o mais comum mesmo. E se a pessoa tem alguma característica, se é uma questão de saúde pessoal dela, vamos lá, por exemplo, tá? Um professor que tem a asma e ele está ali no ambiente de trabalho usando o quadro, usando giz, aquele quadro negro de antigamente, estou dando um exemplo, tá? E aí, como é que fica uma situação dessa? Quando se torna um risco para a saúde dele, mas é algo particular? Então, quando se trata de algo relacionado à saúde específica daquela pessoa, a gente já está falando de um outro benefício, que é o benefício de aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença. E aí a gente tem que comprovar que ele vai ficar incapaz ou está incapaz de trabalhar por conta disso. Já a aposentadoria especial, ela não está direcionada àquela pessoa em si, ela está direcionada à atividade daquela pessoa, seja qual pessoa for mesmo, entendeu? É o ambiente de trabalho dela faz mal para a saúde dela, está expondo ela num agente físico, químico, biológico que faz mal para ela, aí sim ela pode ter direito ao tempo especial, mas não é assim diretamente terá direito, tem que comprovar por meio de documentação. E como que essa classificação de risco é feita? A lei diz quais são os ambientes recordes também que acabam entrando nessa lista?
Antigamente, era dividido por meio não só do agente nocivo, mas também por categoria profissional. Por exemplo, até 1995, bastava estar escrito na carteira de trabalho motorista, médico, algumas profissões. Bastava estar escrito ali que já era presumidamente uma pessoa que está exposta a atividade especial. Porém, após esse ano, após 1995, devido a mudanças legislativas, eles estão cobrando documentos que, de fato, comprovem que a pessoa está ou não exposta. Então, não basta mais ser médico. É preciso comprovar que a pessoa é um médico que está exposto em um ambiente insalubre. Então, tem que provar com documento. Hoje, o que a gente usa para provar é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. E aí é um estudo que um engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, faz em todo o ambiente, faz um laudo técnico e dali ele monta um PPP, que é um documento assim, de uma folha ou duas, resumindo ali o ambiente de trabalho da pessoa, concluindo se a pessoa está exposta a algum agente nocivo, se é um agente nocivo, por exemplo, o ruído, tem que ter uma quantidade mínima de decibéis. Então, assim, é bem detalhado esse documento. Se a pessoa der entrada no INSS com um documento errado, isso pode prejudicar em muito o direito dela. Perfeito. Olha, tem aqui uma dúvida do Francisco Lemos, ele é de Cidade Continental, ele é auxiliar de enfermagem, trabalha há 37 anos na área, né, em área insalubre, ele está com 58 e não consegue se aposentar. Isso esbarra na idade que você estava falando? Pois é, a questão do tempo de contribuição dele, nem sempre a pessoa se encaixa no tempo especial, no sentido assim, tem que ter a documentação comprovando que ele trabalha e que está exposto a um agente insalubre. E no caso dele específico, nem sempre a aposentadoria especial é o melhor para ele, porque às vezes ele pode se encaixar em alguma outra regra de transição. O tempo especial, Roberto, para você ter noção, ele pode aumentar o tempo de contribuição da pessoa. O homem, por exemplo, 10 anos trabalhando em tempo especial é como se esse homem estivesse trabalhando 14 anos numa atividade comum. A mulher, 10 anos numa atividade especial, é como se ela estivesse trabalhando 12 anos numa atividade comum. E aí a gente pode, sim, fazer essa conversão do tempo especial em comum, e aí vai aumentar o valor da pessoa, vai aumentar o tempo de contribuição da pessoa e, dependendo, ela se aposenta mais cedo. Resumindo para a pergunta dele, nem sempre a aposentadoria especial é o melhor para o seu caso. Eu sempre oriento que você procure um especialista e faça um planejamento previdenciário. O que é isso? Esse especialista, ele calcula qual é o melhor momento para você se aposentar, qual será a previsão de valor da sua aposentadoria, qual é a melhor tipo de aposentadoria para o seu caso, entendeu? Porque se a pessoa se aposenta, por exemplo, especial, ela não pode mais continuar naquela área especial. Não pode. Um médico. O médico geralmente trabalha muitos e muitos anos de vida. Às vezes, se ele se aposentar especial, ele não pode mais ser, dependendo... O médico, por exemplo, o radiologista, né? Por exemplo, não vai poder mais atuar. Então, ele tem que saber muito bem, na hora de se aposentar, qual que é o melhor benefício para o caso dele. Tá, olha um comentário que faz parte da realidade do nosso público. Sou pescador artesanal, eu tenho direito à aposentadoria especial? A pessoa está acompanhando ao vivo, ó. Beijo, obrigada pelo carinho. Você que é pescador artesanal, você pode ter direito à aposentadoria por idade rural. Por quê? O segurado especial, que é o produtor rural, e o pescador artesanal, vocês não precisam pagar o INSS em si para poder se aposentar. Vocês precisam comprovar pelo menos 15 anos trabalhando nessa atividade. No seu caso, 15 anos trabalhando como pescador artesanal. Então, por meio de documentos, você comprova esses 15 anos. Além disso, homem tem que ter 60 anos de idade e mulher tem que ter 55 anos de idade. Comecei a trabalhar em hospital recentemente, eu gostaria de saber se pode somar esse tempo com o tempo que trabalhei em outras atividades. Com certeza. O que acontece? Essas outras atividades, se foram atividades comuns, por exemplo, você pode pegar o seu tempo de hospital e transformar esse tempo de hospital em uma atividade comum, multiplicando por 1,2. Isso é um cálculo que é importante você ter um advogado para fazer e te orientar. Agora, um detalhe importante, Roberto.
depois da reforma previdenciária, ou seja, depois de 2019, enfim, a gente não pode mais transformar tempo comum, especial em comum, não pode mais, foi proibido. Agora, todo aquele tempo que a pessoa já trabalhou antes de 2019, aquele período lá, se a gente quiser transformar em especial em comum, para fazer toda a somatória e aposentar, aquele período lá eu não posso depois da reforma. Então, se ela entrou atualmente no hospital, ou seja, depois de 2019, não pode transformar esse tempo especial em comum. Tá certo. Oi, doutora, minha filha trabalha como manipuladora de remédio em uma farmácia. Qual é o tempo de aposentar? Tem que ter insalubridade? Me responda, por favor. A pessoa está implorando, doutora. Então, geralmente as pessoas que trabalham em farmácia, geralmente elas não estão expostas diretamente a vírus, bactérias, tá? Pela minha prática. Então, é preciso comprovar que ela faz alguma atividade ali dentro que a expõe. Por exemplo, faz algum recolhimento de sangue de alguém, entendeu? Então, por isso que é um engenheiro e um médico do trabalho que vai avaliar aquele ambiente e identificar se é insalubre ou não. Sendo insalubre, o médico vai fazer o PPP dizendo que está exposto a agentes biológicos e tudo mais. E aí, um ponto importante, ela falou do adicional de insalubridade, que é uma verba trabalhista. O adicional de insalubridade não obrigatoriamente te dá direito à aposentadoria especial, não. Uma coisa é a verba trabalhista adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, e outra coisa é a aposentadoria aqui lá no previdenciário. Uma coisa não influencia a outra, mas também ajuda como meio de prova. Perfeito. Agora, uma outra profissão. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para todas as cabeleireiras, viu, aqui do nosso estado, porque a Núbia participa com a gente. Ela diz, eu sou contribuinte, beijos. Eu sou contribuinte do MEI. Como fica a minha aposentadoria? Eu tenho 43 anos, 15 anos de contribuição. Lembrando que essa é uma profissão que a gente sabe que também está exposta a muito ruído, né, com secador, spray. Também eu conheço profissionais da área da beleza que também até tiveram que operar o pulmão de tanto o spray, aerosol no ambiente, né? Como é que fica essa situação? O que acontece? O MEI, em regra, o MEI ele contribui com 5% em cima do salário mínimo. Então, o MEI, em regra, ele não se aposenta por tempo de contribuição, ele se aposenta por idade. Tá? E aí, a aposentadoria por idade, mulheres 62 anos de idade, homens 65 anos de idade. E tem que comprovar 15 anos de INSS pago, no caso dela como MEI. Então, no caso dela, é aposentadoria por idade. Então, esquece a aposentadoria especial, né, para essa situação. Vamos lá, boa tarde. Trabalhar de pedreiro sem carteira assinada. Tem direito à aposentadoria especial? De jeito nenhum, você tem que pagar o INSS. Olha, tem que colocar na cabeça mesmo das pessoas a importância de pagar o INSS, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Se sofre um acidente, se acontece alguma coisa, você fica ali de mãos atadas sem poder fazer nada. Com o INSS, você pode ter direito a um auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Então, começa a pagar esse INSS seu. Por favor, hein? A gente tem que planejar, inclusive, a aposentadoria. Imagina como é que fica o futuro, né? Não pode deixar Deus dará, não, tá? Boa tarde, meu esposo trabalha com produto químico, hidróxido de amônio, e a empresa fornece EPIs. E por este motivo, eles alegam que eles não têm direito a receber insalubridade. Isso é legal? Essa questão aí trabalhista tem que ser feita uma perícia no local de trabalho, verificação. Não tem como eu dizer se está certo ou se está errado, porque tem que passar por um perito, tá? A questão do adicional. A questão da aposentadoria especial tem que fazer a análise do LTCAT, do PPP, para ver se ele está exposto a esse agente. E, assim, depende do agente. Dependendo de algum agente, tem uma quantidade mínima de exposição, um valor numérico mesmo. E dependendo do agente, é uma forma qualitativa, ou seja, por exemplo, se for um agente cancerígeno, por exemplo, já é de cara considerado especial. Então, é tudo muito detalhado quando a gente vai falar de aposentadoria especial. E é por isso que a gente tem que ter nos documentos tudo muito, muito certinho. Não é todo mundo que sabe preencher esse documento. Às vezes, a pessoa pega lá o PPP na empresa, porque é lá que você tem que pedir, e, às vezes, esse PPP, sem querer mesmo, está errado. Aí você junta no INSS e você prejudica a sua aposentadoria. Tá. Doutora, o nosso tempo acabou, mas só mais uma perguntinha do Júnior, que ele está acompanhando a gente do norte do estado. Ele falou que a profissão é eletricista. Ele quer saber se ele consegue uma aposentadoria especial. Ele tem 25 anos de trabalho recebendo periculosidade.
Pois é, se você tiver exposto a mais de 250 volts, você pode ter direito a ser considerado tempo especial. E aí, atualmente, 25 anos de tempo especial completado com 60 anos de idade, você pode pedir a sua aposentadoria, mas não faça isso de qualquer jeito, porque existem várias regras de aposentadoria e nem sempre a aposentadoria especial é o melhor para o seu caso. Sabe tudo, doutora Caroline Bonacossa, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Estamos te esperando, tá bom? Em breve aqui no Fala Espírito Santo para tirar mais dúvidas da nossa população. Eu que agradeço e até breve. Tá bom, boa tarde.